Olá, meus amigos da Educação Científica e Física, bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo aqui no canal. E se você pegou esse vídeo agora, ele é o vídeo de número 5, tem 4 vídeos antes de um físico, eu no caso, reagindo à proposta de redação da FUVEST. Este vídeo é o vídeo que vai fechar a nossa série e que a gente vai amarrar algumas coisas, ok? Não esquece daquele pacotão youtubístico, né? Compartilhar o vídeo, deixa teu like, ativar as notificações, passa o vídeo para frente para as pessoas conhecerem o canal, para a gente atingir o mais rápido possível os 1000 inscritos. Não esquece do apoio que a gente precisa muito, a nossa campanha no Apoie-se. Apoie-se é um site onde a gente coloca a campanha para que as pessoas nos ajudem com doações, ou uma única doação, ou ajudem mensalmente, como elas quiserem, porque a gente não tem financiamento nenhum, para a gente melhorar a qualidade dos vídeos, para a gente poder levar a ciência de qualidade para você, né? A gente vai ficar muito agradecido e você vai ter conteúdos exclusivos. E você pode ajudar também com os nossos cursos, fazendo parte dos nossos cursos. Tem o curso de Física Quântica que vai ser lançado, tem um link aqui na descrição para você olhar aí, se já quiser comprar uma versão antecipadamente do curso, já tem um link aí para você, ok? O vídeo de hoje a gente vai passar um pouquinho pela prova de português. Tem algumas questões que eu percebi relações com a proposta de redação, então eu vou comentar um pouquinho. Longe de resolver as questões, eu sou físico, né? Longe de resolver as questões de língua portuguesa, não é esse o objetivo, mas é perceber nos textos propostos relações com a proposta de redação. Já deve estar entrando para você na tela aí, né? A primeira questão, aqui é o caderno de questões, essa primeira questão dessa foto muito conhecida, né, da Guerra do Vietnã, né? Então, 46 anos depois, a vietnamita que comoveu o mundo quer que sua foto contribua para a paz. Só vi esse registro muito tempo depois. Passei 14 meses no hospital tratando as queimaduras. Quando voltei para casa, meu pai me mostrou a foto recortada de um jornal vietnamita. Aqui está a sua foto, Kim. Olhei a foto e, meu Deus, como fiquei envergonhada, como estava feia e pelada. Todos estavam vestidos e eu, uma menina, estava sem roupa. Vi a agonia e a dor em meu rosto. Fiquei com raiva. Por que ele tirou aquela foto de mim? Era melhor que não tivesse, não ter tirado nenhuma. Eu era só uma menina, eu era só uma criança, mas tinha de lidar com muita dor. Quanto mais famosa a imagem ficava, mais eu precisava encarar a minha tragédia. Kim Pukpan, não sei se é assim que pronuncia, né? Em depoimento a Juan de Souza Gabriel, está disponível lá na época. Eu fui olhar esse texto, pessoal. Inclusive a pessoa que tira a foto, antes de mais nada, é importante que se diga isso, ela tira a foto, mas ela ajuda a menina e é ela que leva a menina na época ao hospital, e a Kim acaba dizendo que se tornou quase a parte da família, o fotógrafo quase se tornou parte da família. Não me recordo o nome, ela chama de Tio Ut, né? Não me recordo o nome dele agora completo, mas ele tirou a foto e ele acabou socorrendo a menina, vale essa ressalva. Por que que eu acho que isso tem a ver com a proposta de redação? Quando a gente pensa lá na tirinha, lembra da tirinha, né? Vamos até dar uma chegadinha nela lá, né? Deixa eu passar devagar aqui, você está vendo o texto aí, né? De repente passando muito rápido, mas quando a gente chega na tirinha aqui, ó, do Luiz Fernando Veríssimo, né? Onde ele fala, não foi você que inventou a roda, né? Num plano inclinado, e a roda vem e passa por cima dele, mas já me arrependi, né? Aquilo que aconteceu com a menina, né? A gente pensar lá no contexto, e se você olhar o texto original, né? É um fruto de uma bomba utilizando Napalm. Napalm é um tipo de um gel de gasolina, digamos assim. Uma arma química, né, que queimava muito no corpo, e ela foi atingida e essa arma era usada naquele contexto pelos americanos, né? E a reflexão que a gente pode fazer, bom, a ciência que a gente desenvolve, que em tese pensando na qualidade de vida, depende muito do fim, né?
Então, o desenvolvimento da ciência ganhou muito, sobretudo a guerra, ganhou muito com o desenvolvimento da ciência. Sejam os físicos, sejam os químicos, né? E os biólogos, no caso das armas biológicas. Então, tem muito a ver com aquilo, com o texto Veríssimo, de certa maneira, por conta de você pensar que a ciência é uma criação humana e ela pode se tornar a criação que destrói o seu criador. Então me fez lembrar, claro que as perguntas são perguntas de língua portuguesa, não vou entrar nesse mérito, mas o texto me lembrou isso, né? A reflexão que você pode fazer nessa direção do uso ético da ciência, né? Como a gente pode pensar no uso ético da ciência, e a gente pode explorar outras questões aqui, de pensar como o próprio Hitler lidava com isso na Segunda Guerra, com os experimentos que ele acabava fazendo, levando cobaias humanas, né, nesses experimentos, e produzem frutos, dados, né, que a gente pode entender ou pode utilizar para poder se prevenir contra certas doenças, ou a própria utilização armas nucleares, né? Sabemos muito sobre os efeitos das radiações após Hiroshima e Nagasaki, né? Claro que eu acho que nada disso precisaria ter acontecido para que a gente entendesse, né? Mas é uma reflexão naquele sentido do Luiz Fernando Veríssimo, né? Você inventou a roda e agora a roda passa por cima de você, né? Então é um texto que eu acho que tem a ver com a proposta de redação, ok? Vou descer aqui um pouquinho, pessoal, aí olhando aí na tela, né? Essa era a questão 1. A questão 2 eu acho fantástica, essa reinvenção da vírgula, né? Com a coisa do Machado de Assis, né? Com a palavra cegara, né? Mudando o E para o A, e aí ele vai falar um pouquinho dessa questão, tal, né? Eu não vou abordar a questão, eu acho que eu tenho outras questões mais evidentes. Essa questão de número 3, tá aí, né? Tem utilizado o conceito de precariado no sentido bastante preciso que se distingue, por exemplo, do significado dado por Gil Stanley e Rui Braga. Para mim, precariado é a camada média do proletariado urbano, constituída por jovens adultos altamente escolarizados, com inserção precária nas relações de trabalho e vida social. Bom, aqui pode ser uma viagem minha, o texto continua aí, mas aqui pode ser uma viagem minha, mas jovens altamente escolarizados, eu posso fazer uma leitura dos nossos cientistas, né? Eu posso fazer uma leitura, claro que não somente eles, mas eles também. E qual tipo de remuneração professores, pesquisadores ou cientistas têm aqui no Brasil, né? Se a gente pensar no nosso contexto, obviamente. E muitas vezes pessoas altamente qualificadas que não conseguem trabalho por conta da área de origem. Até 1 ano e pouco atrás, físico não era profissão no Brasil. Então você tinha físicos muitas vezes fazendo outras funções e ganhando muito dinheiro, mas muitas vezes em funções muito menores, que exigiam muito menos, né? E trazem um pouco a reflexão de que papel a gente dá. Físico nos Estados Unidos é uma celebridade, químico, biólogo. No Brasil já não é bem por aí, né? Então eu quando li essa questão, eu estabeleci um pouco essa relação com os cortes nas pesquisas, com a falácia. Claro que a questão não é nessa direção, pessoal, que fique claro isso. Eu que li este pedaço e pensei na proposta, né? Acho que dá para estabelecer alguma relação nesse sentido, e que me perdoem os professores de língua portuguesa se eu estou forçando um pouquinho a barra, talvez esteja influenciado pela redação, mas é uma leitura possível deste contexto. Não estou aqui discutindo o conceito de precariado e tal, que é o que aparece aqui no texto, tem uma questão social que a literatura traz também, não é isso, ok? Seguindo, né? No questão número 4, e essa questão é bem emblemática. Veja só, ó, o vídeo Por que mentiras óbvias geram ótima propaganda? Destaca 4 aspectos principais da propaganda russa. 1. Alto volume de conteúdo. 2. Produção rápida, contínua e repetitiva. 3. Sem comprometimento com a realidade. 4. Sem consciência entre o que se diz e o discurso e o outro. Cara, se eu tirar isso daqui,
Eu conheço um monte de canal terraplanista que usa isso. Canal antivacina. Tem lá Inteligência Natural, Matrix Terra Plana, Mistério dos Mundos. Canais que tem, eu já citei eles num outro vídeo, né? Canais que tem 1000 visualizações, né? Garimpam, ficam garimpando lá um monte de reportagem, alterando o discurso, não tem nenhum comprometimento com a honestidade, uma grande produção, porque escrevem qualquer coisa, colocam qualquer coisa e são monetizados pelo YouTube. Monetizados pelo YouTube. Claro que o YouTube tem um mecanismo, digamos, automático para analisar os vídeos, tal, etc. Eu entendo isso. Mas esses canais são monetizados. E isso tem muito a ver com a fala da Alicia. Com a fala da Alicia, daqueles que usam a ciência para negar a ciência. Tem muito a ver com as falas da pseudociência do Sagan, né? Aqui, ó, quando o Sagan fala no mundo assombrado pelos demônios, dá uma olhada aqui, eu acho que no outro vídeo eu já falei, né, da pseudociência, né? Mas tem um trecho que eu vou ler de novo, porque ele é muito significativo, né? Ó, a pseudociência é mais fácil de ser inventada que a ciência, porque os confrontos perturbadores com a realidade, quando não podemos controlar o resultado da comparação, são evitados mais facilmente, né? Você não tem nenhum compromisso, é rápido, é contínuo, é repetitivo. Ciência não. Ciência tem compromisso com a verdade, né? Então esse texto me lembrou mais demais, né? Essa tática das mentiras que são a estratégia usada para tentar destruir a reputação científica no Brasil, para tentar destruir a universidade também e o pensamento intelectual, né? Essa questão me lembrou muito, mas muito isso, né? A questão segue depois, fala lá da maneira como você deve combater isso. E ela vai falar assim, ó: para tentar inibir efeitos da tática, apenas rebater as mentiras disseminadas não é uma ação eficaz. Já mostra outra narrativa, tal como contar como funciona a criação das mentiras dos propagandistas. Sim, seria um método mais efetivo. De maneira simplificada, é o que o linguista norte-americano George Lakoff chama de verdade sanduíche. Primeiro exponha o que é verdade, depois aponte qual é a mentira e depois como ela é diferente do fato verdadeiro. Depois repita a verdade e conte quais são as consequências dessa contradição. A ideia é tentar desmentir discursos falsos sem repeti-los. E isso a gente está cheio na internet, está cheio nas redes sociais. A gente acaba muitas vezes compartilhando coisas, e aquela mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade no universo imaginário das pessoas. Então o mecanismo de destruição é importante, né? O mecanismo de como você vai mostrar o que é verdade e repetir a verdade e não a mentira. Porque, por exemplo, esses canais no YouTube que são canais pseudocientíficos, eles crescem por conta disso. A gente vai lá, quando você vai num canal desse, abre porque você acha engraçado, você está monetizando esse canal. Você vai lá e faz um comentário: você é safado, você é sem vergonha, você é um desonesto. Pro YouTube é comentário. Isso monetiza o canal, né? Quando você vem para mim, por exemplo, e acha meu vídeo legal, e você me manda, se você me conhece, você me manda uma mensagem ou escreve no Facebook, no YouTube não tem efeito nenhum, né? As pessoas não têm a dimensão de que se elas gostaram do vídeo, elas comentar que gostaram é importante para o canal crescer. É um elemento que o programinha, o algoritmo do YouTube vai ler e fala: opa, estão gostando desse canal, vamos oferecer para mais pessoas, né? Porque tem um comentário lá nesse canal. Então é importante ter isso em mente, que a gente não pode muitas vezes, na tentativa de destruir uma pseudociência, a gente acaba fortalecendo. E acho que essa questão vai um pouco nessa direção. Claro que as perguntas aqui eu não vou entrar no mérito, mas eu acho que o texto me lembrou muito isso, pessoal. Seguindo aqui, ó, uma outra questão que eu queria comentar. Uma questão super interessante é a história da paranoia. Achei fantástico, né? Mexer com a palavra, né?
paranoia, que é uma questão psiquiátrica, e paranoia, e o noia que nós usamos muitas vezes no senso comum, né, como aquela pessoa que delira, não tem noção do que está fazendo. Achei interessante essa questão aqui, né? E a questão de número 6, pessoal, queria comentar também, ó, que eu acho que tem a ver com a redação, ó. Adaptados a esse idioma que se transforma conforme a plataforma, os memes e os textões dominaram a rotina dessa década como modo de a gente rir, repercutir notícias, dividir descontentamentos, colocar o dedo em feridas, relatar injustiças e até de informar. Entraram logo no vocabulário para além da internet, viraram meme e dar textão. Ele está discutindo essa questão do meme, do textão e tal, mas eu acho que aqui vai muito, tem muita ligação com aquela outra questão que nós comentamos agora, das estratégias para você contar uma mentira e ela acabar se tornando verdade, né? Os memes com uma maneira de linguagem, né? E muitas vezes por trás do meme vem o texto explicativo, né? Então eu acho que no combate à pseudociência e digamos assim, como estratégia de fortalecimento da ciência, isso tem relação com toda a questão da divulgação científica, né? Que a gente discute lá na redação traz, né? Da dificuldade de você, muitas vezes, falar de uma informação séria. E o meme dá esse ar de humor, né? Que a ciência também tem que usar. Ela tem que ter isso como estratégia. Então me lembrou muito isso, né? E aí vai um pouco mais adiante, né? Vitor Chagas, professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, os vê como manifestações culturais de grande relevância. Lembra do clima cultural do Oscar Sala? A ciência tem que estar incluída nessas manifestações culturais aqui. Então eu vejo também uma relação com esse texto. Porque fazer a prova, pessoal, mais do que, claro, que o teu objetivo é passar e tal, etc., cada texto desse daqui é um aprendizado. Cada texto desse aqui é um aprendizado. Então eu vi muito da redação aqui, né, do olhar da redação aqui. Né? E, bom, e ele vai falar das manifestações culturais de grande relevância para entender o período e também como extravasadores de afetos. Né? Por mais que o textão seja assim como o meme, ele é a expressão sintética, típica do hoje. Divulgador científico tem que aprender a fazer isso. Ser mais sintético. Até eu preciso aprender a fazer isso, ser mais sintético. Por isso que a minha preocupação do vídeo não ficar longo, mas não tem jeito, né? Quando a gente quer deixar a coisa clara, a gente acaba muitas vezes sendo prolixo em alguns pontos. Vamos seguir aqui. Acho que era a última que eu queria comentar, era esta, né? Aqui tem uma outra questão aí, não vou nem comentar essa questão. A questão do cortiço, a questão é interessantíssima, mas meu foco é aquela que tem mais a ver com a redação. Acho que foram essas, pessoal. Tem acho que vem a relíquia, né? Depois tem a capa aqui do Angústia, do Graciliano Ramos, né? Depois vem aqui os contextos da relíquia, do Écio de Queiroz. E aí acho que já na sequência vem a redação, que nós já comentamos aí a proposta de redação. Pessoal, então era isso que eu queria comentar, essas são as minhas impressões, foi o que eu consegui observar na prova, que eu estabeleci essa relação, não sei se teve alguma intencionalidade nisso, pode ser que sim, a gente pode esperar aí as correções saírem para ver os comentários, né? Não sei se algum professor conseguiu estabelecer essas relações, mas é um olhar que eu tive, lendo os textos, talvez eu esteja, digamos, dentro dessa questão cultural de pensar ciência e pseudociência. Na leitura dos textos eu fui observando essas questões. Espero que você tenha gostado da série. E a série aponta para um outro caminho. Teríamos soluções para a sala de aula? Física também é cultura. Como que a gente poderia levar na sala de aula? Se prepara aí que vem uma série sobre isso. Física ou ciência também é cultura. Vou fazer alguns vídeos sobre isso para complementar. Já que eu fiz algumas críticas, agora apontando alguns caminhos. Espero que você tenha gostado da série, pessoal. Um grande abraço, deixa seus comentários. Até mais. Educação científica com você. Até mais. Tchau, tchau.